Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de sistemas de equações do primeiro grau. A gente já viu em outros vídeos como é que se resolve o sistema de equações do primeiro grau, só que utilizamos o método da comparação. Nesse vídeo nós vamos utilizar o método da substituição, ok? Então, para a gente entender como é que funciona o método da substituição, vamos resolver o seguinte exemplo. X mais y igual a 5, x menos y igual a 1. Tenho aí um sistema com duas equações do primeiro grau e duas incógnitas, correto? A incógnita x e a incógnita y. Antes de mais nada, vamos numerar essas equações para poder nos organizar na hora de resolver. Então, eu vou chamar de x mais y igual a 5 de equação 1 e vou chamar x menos y igual a 1 de equação 2, ok? Bom, vamos agora passo a passo como é que eu resolvo esse sistema de equações utilizando o método da substituição. O método da substituição diz que a primeira coisa que devemos fazer é isolar uma das incógnitas em uma das equações. Eu escolho qualquer uma das equações, escolho qualquer uma das incógnitas e isolo ela. O que significa isolar uma incógnita numa equação? Significa que eu tenho que deixar de um lado da igualdade essa incógnita e do outro lado da igualdade tudo que não for essa incógnita que eu estou isolando. Beleza? Então, por exemplo, vamos escolher aqui a equação de número 1, x mais y igual a 5. E eu quero isolar a incógnita y. Então, tudo que não for y, eu vou jogar para o outro lado da equação. Lembrando que quando eu falo de jogar para o outro lado da equação, significa que eu estou usando o princípio multiplicativo ou o princípio aditivo, certo? Então, jogar para o outro lado da equação significa que eu tenho que fazer a operação inversa, beleza? Então, jogando o x para o outro lado, se ele está positivo, quando eu jogo ele para o outro lado, ele vai negativo. E aí eu vou ter y igual a 5 menos x, correto? Isolei o y. De um lado da equação eu tenho só y e do outro lado da equação eu tenho tudo que não é y, perfeito? Então, eu vou para o passo 2. O passo 2 diz que eu tenho que substituir a incógnita isolada na equação que ainda não foi usada. No nosso caso aí, a equação que ainda não foi usada foi a equação 2, x menos y igual a 1. E aí, no lugar de y, eu vou colocar o quê? 5 menos x, perfeito? Colocando 5 menos x no lugar de y, eu vou ter x menos 5 menos x igual a 1, certo? A gente tem que observar esse sinal que vem na frente do parênteses, pessoal. Se o sinal é positivo, para eu retirar o parênteses, nada altera. Eu posso tirar o parênteses sem nenhum prejuízo. Tá? Agora, quando o sinal é negativo, que nem está aparecendo aí, a gente tem que tomar cuidado. Porque para retirar o parênteses, a gente tem que trocar o sinal de tudo que tem dentro do meu parênteses, perfeito? Então, como o sinal é negativo, eu vou trocar o sinal de tudo que tem dentro do parênteses. E aí, no lugar de 5 menos x, eu vou ter menos 5 mais x, certo? Ótimo. Juntando letra com letra, 2x. E repetindo todo o resto, certo? Agora eu vou jogar tudo que não for x para um lado e deixar o x sozinho, isolado, do outro lado da equação. Começando pelo menos 5, se ele é negativo, quando passo para o outro lado ele vai positivo. E aí eu vou ter 2x igual a 1 mais 5. Fazendo a operação aí 1 mais 5, eu tenho igual a 6. Agora ainda tem esse 2 aí junto com x. A operação que o 2 faz com x é a multiplicação. Então, quando eu jogo para o outro lado, ele vai fazendo a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o 2, quando for para o outro lado, ele vai dividindo, correto? E aí eu vou ter que x é igual a 6 dividido por 2. Resolvendo 6 dividido por 2, eu tenho que x é igual a 3. Pronto, achei uma das incógnitas do meu sistema de equações, achei o x. Falta encontrar o y. Para eu encontrar o y, basta eu substituir o x, a incógnita que eu encontrei, na equação do passo 1, que é a equação y igual a 5 menos x. Então, no lugar de x, eu vou colocar 3. E aí, eu vou ter y igual a 5 menos 3, y igual a 2. Logo, nesse sistema de equações do primeiro grau, resolvendo pelo método da substituição, a gente tem como conjunto solução x igual a 3 e y igual a 2. Ok, pessoal?